Internet está desejando uma boa noite a todos. Nós estamos em 9 companheiros, contando com a Juliana e com o Wagner de São Paulo capital. Estamos em 9 para começar o Livro dos Espíritos. Todo mundo animado? Férias, mais descansado, não é? Vamos lá, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2014, são 19 horas e 50 minutos. Abrindo o nosso livro, nós temos a capa, na contracapa o título do livro, O Livro dos Espíritos, em cima o nome do autor do livro, Allan Kardec. Desnecessário dizer, você já deve ter ouvido mais de uma vez, que esse livro é um livro de autoria dos Espíritos, não é? Por isso que ele tem esse nome. Ele tem esse nome exatamente por conta disso. E todos os ensinamentos desse livro emanam, então agora 10 companheiros. Completou. Tem mais um. Alessandra? Boa noite. Boa noite. Começar do começo? Tem no começo, na contracapa do livro. Eu estava dizendo que o livro tem esse nome exatamente porque todo conhecimento codificado por Kardec, reunido em um código por Kardec, ele emanou dos espíritos superiores. É por isso que ele tem esse nome. Parece pouco dizer isso, mas é sempre bom a gente reiterar esse fato. Depois, logo em seguida, tem o relacionamento das obras que compõem a codificação espírita, o Livro dos Espíritos 1857, o que é o Espiritismo 1859, que não faz parte da codificação, diga-se de passagem, está aqui, mas não faz parte da codificação, o Livro dos Médiuns 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo 1863, O Céu e o Inferno. Esse livro tem 2 títulos. Ele é denominado O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, 1865, e A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, 1868. Ele relaciona também a uma 7ª obra, Obras Póstumas, que também não é uma obra que pertence para a codificação, visto que ela foi escrita, editada 21 anos depois da morte de Kardec. Então pertence para a codificação o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Logo em seguida nós temos lá em cima, Allan Kardec, Filosofia Espiritualista. A gente sempre gosta de ressaltar que filosofia, se vocês forem procurar no dicionário, vocês vão encontrar lá amor pelo saber, não é? E se vocês procurarem o significado dessa palavra, vocês vão verificar também que significa uma ciência que nos ajuda a pensar de modo racional. Tá bem? Porque a filosofia, ou o filósofo, ele não crê em nada, ele não acredita em nada, ele busca o conhecimento. Como um livre pensador, todo filósofo tem que ser um livre pensador, ele tem o direito de pensar e, depois de pesquisar pelo o conhecimento daquilo que ele está buscando, ele fazer daquilo a sua filosofia, o seu conhecimento. Tá bem? Então, espiritualista por quê? Porque a filosofia, o Livro dos Espíritos, ele faz parte de uma filosofia espiritualista. Porque espiritualista é todo aquele que sabe que algo vai além desta vida, que algo transcende. Tá bem? Por isso que é espiritualista. Por isso que a filosofia espírita, ela é espiritualista, porque ela
pesquisa aquilo que vai além da vida. Mas a gente tem que fazer uma diferenciação aqui. Nem todo espírita é espiritualista. Desculpe. Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. É bom que a gente faça essas diferenciações para a gente saber discernir o significado. Tá bem? O espiritualista é aquele que sabe ou que acredita que algo vai além desta vida, mas não necessariamente é um reencarnacionista. Então, o espírita é um espiritualista por quê? Porque sabe e estuda, busca o saber de tudo aquilo que vai além da vida. E além disso é um reencarnacionista, sabe da lei de reencarnação. Não é isso? Fala-se muito em doutrina. O que é uma doutrina? Existe doutrina filosófica, doutrina religiosa, doutrina política, não é assim? Doutrina é o conjunto de princípios que compõem um sistema. Isto que é uma doutrina. Doutrina é um conjunto de princípios que compõem um sistema. Esse sistema pode ser filosófico, religioso, político, tá certo? Alguém quer que eu repita? Estão anotando? Doutrina é igual a um conjunto de princípios que compõem um sistema. Ele pode ser filosófico, religioso ou político. A doutrina dos espíritos se enquadra numa doutrina filosófica. Kardec a chama de filosofia espiritualista. Portanto, ela não é nem religiosa e nem política. Não se enquadra em nenhum desses dois aspectos. Nenhum desses dois aspectos, absolutamente. Nem em religião e nem em política. Ela é uma doutrina filosófica. E uma doutrina filosófica espiritualista. E Kardec, a gente sempre diz que Kardec codificou, não é isso? Não é codificou, não é colocar em um código para ninguém entender. Ao contrário, codificar é colocar em um sistema aquilo que estava separado. Né? A doutrina dos espíritos não foi descoberta por Kardec. E nem os espíritos vieram trazer conhecimentos a Kardec que já não existiam na humanidade de maneira esparsa, aqui e ali na própria humanidade. Simplesmente o que Kardec fez foi colocar esse conjunto de princípios em um sistema filosófico. Os espíritos vieram, ditaram todo esse conjunto filosófico para ele e ele organizou em um sistema, né, codificando, reuniu em um código de leis naturais aquilo que estava separado. E, sobretudo, e um trabalho fundamental de Kardec nesse aspecto, foi fazer com que essa doutrina ela fosse escrita numa linguagem acessível a todos. Todos podem compreendê-la desde que queiram estudá-la. Está claro para vocês isso aí? Parece que não é desnecessário, mas é necessário colocar. Porque todo mundo fala de doutrina espírita. Se você perguntar para a pessoa o que é doutrina, a maioria não sabe, ou muito pouco se interessou em saber o significado. Então é bom que a gente saiba. Né? Tanto isso é importante que Kardec faz questão de colocar abaixo do título do livro o que ele contém. Né? Então ele coloca, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Agora fica claro, a gente lendo depois dessa explicação, fica claro, né, o que Kardec explica, né, abaixo do título do livro. Não é assim? Dá para a gente entender perfeitamente. Muito bem. Alguma dúvida até aí? Na página seguinte, você tem os dados de catalogação de publicação da Câmara Brasileira de Livros, logo em seguida o índice.
Nós temos a introdução e logo depois o livro primeiro, as causas primárias. Ele coloca como primárias, né? As causas primárias. Deus, elementos gerais do universo, criação e princípio vital. Esse primeiro capítulo aqui, é desse primeiro capítulo que vai originar o livro A Gênese de Kardec. Tá? É desse livro primeiro que sai a Gênese. E desse livro dos Espíritos vai sair todos os outros livros da codificação. Tá? E do livro primeiro sai a Gênese. Depois do livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Vai tratar no capítulo primeiro dos Espíritos, no capítulo segundo, Encarnação dos Espíritos, no capítulo terceiro, Retorno à vida corpórea, da vida corpórea à vida espiritual, no capítulo quarto, Pluralidade das existências, capítulo 5, Considerações sobre a pluralidade das existências, capítulo 6, Vida espírita, capítulo 7, Retorno à vida corporal, capítulo 8, Emancipação da alma, capítulo 9, Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, capítulo 10, Ocupações e missões dos espíritos, e no capítulo 11, Os Três Reinos. Então, deste livro segundo é que vai sair o livro dos médiuns. Tá bem? Então, do livro primeiro, a Gênese, do livro segundo, o livro dos médiuns. Então, o livro primeiro é composto de 4 capítulos, o livro segundo é composto de 10 capítulos, depois nós temos o livro terceiro, as leis morais, vai tratar no seu capítulo primeiro a lei divina ou natural, no capítulo segundo, lei da adoração, no capítulo terceiro, lei do trabalho, no capítulo quarto, lei de reprodução, no 5, lei de conservação, no 6º, lei de destruição, no 7º, lei de sociedade, no 8º, lei do progresso, no 9º, lei de igualdade, no 10º, lei de liberdade, no 11º, lei de justiça, amor e caridade, no 12º, perfeição moral. Então nós temos 12 capítulos no livro terceiro. Desse livro terceiro vai sair o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, finalizando este livro, o livro quarto, Esperanças e Consolações. São 2 capítulos apenas. Ele vai tratar de penas e gozos terrenos e de penas e gozos futuros. Desse livro quarto sai o céu e o inferno, ou a lei de Deus conforme o Espiritismo. E finalmente a conclusão. Essa conclusão, para mim, é tão importante quanto o resto do livro. Por isso que se deve dar uma boa atenção para ela. Logo em seguida tem uma introdução ao livro dos Espíritos. Essa introdução, ela é escrita pelo professor José Herculano Pires, que é o tradutor do livro, tá bem? É uma introdução que eu, particularmente, considero importante, porque ela explica muitas coisas e ela é bastante esclarecedora no sentido de introduzir esse livro ao nosso conhecimento. Se vocês acharem que a gente não deve estudar essa introdução, a gente pode pular diretamente para a introdução de Kardec. Senão a gente pode estudar ela também. O que vocês preferem? Vamos estudar completo? Então vamos lá. Hã? Vamos lá, né? É porque essa introdução ela não faz parte do livro, viu? Essa introdução é escrita pelo autor, pelo tradutor, José Herculano Pires, né? E eu, particularmente, considero importante. Então, eu acho conveniente nós vamos ficar em umas 2 aulas nela, mais ou menos. Ele destaca aquilo que é importante e outra coisa, é uma sumidade de inteligência. O professor José Herculano Pires é uma sumidade de inteligência, uma pessoa de uma erudição extraordinária, escreveu muitos livros e um estudioso profundo de Kardec. Ele falava inglês, francês fluentemente, então ele conhece a obra na sua intimidade. Certo?
acredito que vale a pena. Ele diz o seguinte: com esse livro, a 18 de abril de 1857, há que se ressaltar que com 501 questões, ele foi reeditado no ano seguinte com 1009. Desculpa, eu sei que no total é 1212. Bom, não custa nada dar uma olhada. Fugiu da cabeça por alguma razão. 1019. Desculpa, deu uma falha técnica aí. Então, a 18 de abril de 1857, esse livro nasce com 501 questões. Alguma dúvida, Denise? Hã? No seu não tem? O senhor já começou a ler. É a introdução ao Livro dos Espíritos, do Herculano. No seu não tem? Está diferente? Não. Isso é tradução, Não, a tradução é do Herculano. O seu começa onde? Não, é da Federação. É da Federação, é diferente. Aconselho você a comprar uma edição do... Quer que ela pegue? Não, Deixa. Tá bom. é do Herculano? Não é do Herculano, não é? Esse é. É? Mas por que eles não colocam a introdução aqui? Não tem introdução aqui, essa é diferente. A assinada pelo Herculano? É. É meio suspeito aquilo que a Federação Espírita coloca, viu? Sempre meio suspeito. Então vamos lá. Com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica de o Consolador, ou Paráclito, ou Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Então, o Livro dos Espíritos significa, para a evolução humana, uma nova fase. Este não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer no canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente. Sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do Espiritismo, o seu marco inicial. O Espiritismo surgiu com ele, e com ele se propagou, com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes desse livro, não havia Espiritismo, e nem mesmo a palavra existia. Fala-se em espiritualismo e neo-espiritualismo, de maneira geral, vaga e nebulosa. Porque de maneira geral, que não era um assunto tratado da maneira que o Livro dos Espíritos trata, a miúde, tratando cada assunto, esmiuçando cada assunto e, sobretudo, esclarecendo cada assunto que ele trata. Vaga por quê? Exatamente pelo mesmo fato. Trata-se de assuntos de maneira aleatória, você não chega a uma conclusão, você não chega a um pensamento filosófico, você não deduz pelo pensamento. E nebulosa, porque não esclarecia. Né? Se não esclarece, fica vaga e nebuloso. Os fatos espíritas, que sempre existiram, eram interpretados das mais diversas maneiras. Mas, depois que Allan Kardec lançou a publicidade, abre aspas, contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. Há uma sequência histórica
que não podemos esquecer. Ao tomar este livro nas mãos, quando o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, apareceu Moisés como condutor de um povo destinado a traçar as linhas de um novo mundo. E de suas mãos surgiu a Bíblia. Não foi Moisés quem a escreveu, mas foi ele o motivo central dessa primeira codificação do novo ciclo de revelações, o cristão. Mais tarde, quando a influência bíblica já havia modelado um povo, e quando esse povo já se dispersava por todo o mundo gentil, espalhando a nova lei, apareceu Jesus, e das suas palavras, recolhidas pelos discípulos, surgiu o Evangelho. A Bíblia é a codificação da primeira revelação cristã, o código hebraico em que se fundiram os princípios sagrados e as grandes lendas religiosas dos povos antigos. A grande síntese dos esforços da antiguidade em direção ao Espírito. Não é de admirar que se apresente muitas vezes assustadora e contraditória para o homem moderno. O Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã, a que brilha no centro da tríade dessas revelações, tendo na figura do Cristo o sol que ilumina as duas outras, que lança sua luz sobre o passado e o futuro, estabelecendo entre ambos a conexão necessária. Mas assim como na Bíblia já se anunciava o Evangelho, também nele aparecia a predição de um novo código, o do Espírito da Verdade, como se vê em João, capítulo 15. O novo código surgiu pelas mãos de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, no momento exato em que o mundo se preparava para entrar numa fase superior do seu desenvolvimento. Hegel, em suas lições de estética, mostra-nos as criações monstruosas da arte oriental, figuras gigantescas de duas cabeças e muitos braços e pernas, e outras formas diversas, como a primeira tentativa do belo para dominar a matéria e conseguir exprimir-se através dela. A matéria grosseira resiste à força do ideal, desfigurando-o nas suas representações, mas acaba sendo dominada, e então aparecem no mundo as formas equilibradas e harmoniosas da arte clássica. Atingindo, porém, o máximo do equilíbrio possível, o belo mesmo rompe esse equilíbrio nas formas românticas e modernas da arte, procurando superar o seu instrumento material para melhor e mais livremente se exprimir. Essa grandiosa teoria hegeliana nos parece perfeitamente aplicável ao processo das revelações cristãs, das formas incongruentes e aterradoras da Bíblia. Passamos ao equilíbrio clássico do Evangelho e deste à liberdade espiritual de O Livro dos Espíritos. Cada fase da evolução humana se encerra como uma síntese conceptual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano e judaico, e o Livro dos Espíritos a do mundo moderno. Mas cada síntese não traz em si tão somente os resultados da evolução realizada, porque se encerra também os germes do futuro. E na síntese evangélica temos de considerar sobretudo a presença do Messias como uma intervenção direta do alto para a reorientação do pensamento terreno. É graças a essa intervenção que os princípios evangélicos passam diretamente, sem necessidade de readaptações ou modificações de sua pureza primitiva, para as páginas deste livro, como as vigas mestras da edificação da nova era. A codificação espírita. Primeiro, o Livro dos Espíritos não é, porém, apenas a pedra fundamental ou o marco inicial da nova codificação, porque é o seu próprio delineamento,
o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina, examinando em relação às demais obras de Kardec, que complementam a codificação, verificamos que todas essas obras partem do seu conteúdo. Podemos definir as várias zonas do texto correspondente a cada uma delas. Assim como na Bíblia há um núcleo central do Pentateuco, e no Evangelho do ensino moral do Cristo, em O Livro dos Espíritos podemos encontrar uma parte que se refere a ele mesmo, no seu próprio conteúdo. É o constante dos livros 1 e 2, até o capítulo 5. Esse núcleo representa, dentro da esquematização geral da codificação, que encontramos no livro a parte que ele corresponde. Quanto aos demais, verificamos o seguinte. Segundo, o Livro dos Médiuns, sequência natural deste livro, que trata especialmente da parte experimental da doutrina. Tem a sua fonte no livro 2º, a partir do capítulo 6 até o final. Toda a matéria contida nesta parte é reorganizada e ampliada naquele livro, principalmente a referente ao capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma decorrente natural do livro 3, em que são estudadas as leis morais, tratando-se especialmente da aplicação dos princípios da moral. Alguém falou alguma coisa? Não? Eu ouvi alguma coisa. Em que são estudadas as leis morais, tratando-se especialmente da aplicação dos princípios da moral evangélica, bem como dos problemas religiosos da adoração, e da prece, e da prática da caridade. Nesta parte, o leitor encontrará, inclusive, as primeiras formas de instruções dos Espíritos, comuns àquele livro, com a transcrição de comunicações por extenso e assinadas sobre questões evangélicas. Quarto, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, decorre no livro 4, Esperanças e Consolações, em que são estudados os problemas referentes às penas e aos gozos terrenos e futuros, inclusive com a discussão do dogma das penas eternas e análise de outros dogmas, como da ressurreição da carne e os do paraíso, inferno e purgatório. Quinto, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, relaciona-se aos capítulos 2, 3 e 4 do livro 1 e capítulos 9, 10, 11 do livro 2, assim como a parte dos capítulos do livro 3, que tratam dos problemas genésicos e da evolução física da Terra. Por seu sentido amplo, que abrange ao mesmo tempo as questões da formação e do desenvolvimento do globo terreno e as referentes às passagens evangélicas e escriturísticas, esse livro da codificação se ramifica de maneira mais difusa que os outros na estrutura da obra máter. Sexto, o pequeno livro introdutório ao estudo da doutrina, que é o Espiritismo, que não se inclui propriamente na codificação, também ele está diretamente relacionado com o Livro dos Espíritos, decorrendo da introdução e dos prolegômenos. Sétimo, obras póstumas, que representam o testamento doutrinário de Allan Kardec. Reúne os seus derradeiros escritos e anotações íntimas, destinadas a servir mais tarde para a elaboração da história do Espiritismo, que ele não pôde realizar. A codificação se apresenta, pois, como um todo homogêneo e consequente. À luz desse estudo, caem por terra as tentativas de separar de um ou outro livro do bloco da codificação, como possível expressão de uma forma diferente de pensamento. E note-se que as ligações aqui assinaladas, de maneira apenas formal, podem e devem ser esclarecidas em profundidade por um estudo minucioso do conteúdo das diversas partes do Livro dos Espíritos, em confronto com os demais livros. Esse estudo exigiria também uma análise dos textos primitivos, como a primeira edição desse livro e a primeira do Livro dos Médiuns e do Evangelho, pois, como se sabe, todas essas obras foram ampliadas por Kardec depois de suas primeiras edições,
sempre sob a assistência e orientação dos espíritos. Num estudo mais amplo e profundo, seria possível mostrar-se o desenvolvimento de certos temas que, apenas colocados pelo O Livro dos Espíritos, vão ter a sua solução em obras posteriores. E o que se verifica, por exemplo, aqui eu acho que está faltando um acento agudo, o que se verifica, por exemplo, coloquem um acento agudo que está faltando mesmo. O senhor tem? Então, o meu faltou um acentinho aqui. É o que se verifica, por exemplo, com as ligações do cristianismo e o espiritismo, que se definem completamente em o Evangelho, ou com o problema controvertido da origem do homem, que vai ter a sua explicação definitiva em a Gênese, ou ainda as questões mediúnicas solucionadas no O Livro dos Médiuns, e as teologias e escriturísticas do céu e o inferno. Convém notar, entretanto, que o desenvolvimento de todas essas questões não representa em nenhum caso a modificação dos princípios firmados nesse livro. Às vezes, problemas apenas aflorados em O Livro dos Espíritos vão ser desenvolvidos de tal maneira em outras obras que, ao lê-las, temos a impressão de encontrar novidades. A verdade, entretanto, é que neste livro eles já foram assinalados de maneira sintética. É o que decorre, por exemplo, com o problema da evolução geral, definida por Leon Denis naquela célebre frase, abre aspas, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Veja-se a este respeito a definição do item 540 deste livro, que, para maior fidelidade, a reproduzimos. Abre aspas. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Fecha aspas. A filosofia espírita. Alguma pergunta a respeito do que a gente leu? Se tiver, vocês parem, a gente pode discutir. A filosofia espírita. Esta rápida apreciação da estrutura de O Livro dos Espíritos, em suas ligações com as demais obras da codificação, parece-nos suficiente para mostrar que ele constitui, como dissemos no início, o arcabouço filosófico do Espiritismo. Contém, segundo Kardec declarou no frontispício, os princípios da doutrina espírita. É, portanto, seu tratado filosófico, embora não tenha sido elaborado em linguagem técnica e não observe os rigores da minuciosa exposição filosófica, é todo um complexo e amplo sistema de filosofia que nele se expõe. E aqui está o grande mérito de Kardec, que é capaz de escrever um livro de filosofia com uma linguagem simples e acessível. Pegar um livro de filosofia de qualquer filósofo antigo ou moderno é praticamente incompreensível. Ao apreciá-lo sob esse aspecto, devemos considerar que Kardec não era um filósofo, mas um educador, um especialista em pedagogia, discípulo emérito de Pestalozzi. Daí o aspecto antes didático do que propriamente de exposição filosófica que imprimiu ao livro. Penso eu que não lhe faltou inteligência. Se ele quisesse imprimir uma exposição filosófica, ele teria feito com facilidade. No entanto, ele preferiu o aspecto pedagógico, que era o que realmente interessava. Instruir-se e ajudar as pessoas a se instruir. Em segundo lugar, a obra não foi propriamente escrita por ele, mas elaborada com as respostas dadas pelos espíritos às suas perguntas nas sessões mediúnicas, com as meninas Baudin e Jaffé, e mais tarde com outros médiuns. Em terceiro lugar, o livro não se destinava a formar escola filosófica, a conquistar os meios especializados,
mas apenas a divulgar os princípios da doutrina de maneira ampla, convocando os homens em geral para o estudo de uma realidade superior a todas as elucubrações do intelecto. Em quarto lugar, o próprio Kardec teve o cuidado de advertir nos prolegômenos que evitava os prejuízos do espírito de sistema. Alguém sabe exatamente o valor dessas palavras? Espírito de sistema. É quando alguém elabora uma ideia e em cima daquela ideia ele cria um sistema. Então é um sistema de ideias criado pela própria pessoa e ele constrói todo um edifício em cima daquelas ideias. Aliás, Kardec faz ao contrário. Ele nos alerta sempre, nos chama a atenção sempre, para a gente tomar cuidado com quem faz isso, seja encarnado ou desencarnado, especialmente se tratando do assunto doutrina espírita. O jeito como se representa? Não, criar um sistema de ideias. Você pega um assunto qualquer, por exemplo, como aquele que a Alessandra passou ontem lá pelo Facebook, tal das crianças índicas, de cristais e tal, aquela coisa. Aquilo é um sistema de ideias. Tá? Então você cria um sistema de ideias, você trabalha em cima daquilo e faz com que aquele sistema de ideias se apresente e seja admitido como verdade. É uma arquitetura. Você cria todo um sistema, tá? Baseado em ideias suas e não em verdades. Tá? Cria todo um sistema, você parte de um princípio qualquer, cria um sistema todo e você aplica aquilo e tenta empurrar aquilo como verdade para as pessoas. E está cheio no meio espírita disso. Está cheio. Entendeu? Tanto dos desencarnados como dos encarnados. Imagina que se tivesse feito os espíritos em cima de ideia dele. Ideia de filosofia. Em cima de ideia dele. Ele já teve o cuidado de passar para a gente uma coisa mais fácil, assim, didaticamente falando. Né? Agora, se ele fosse filosofia. Na realidade, não é mais fácil. Na realidade, ele pega as verdades ditadas pelos espíritos superiores e coloca de maneira didática. Ou seja, é palatável. Se você quiser, se você se empenhar em entender, você vai conseguir. Mas tem que haver um empenho também. Tem que haver um empenho e a dedicação, senão você não consegue, não. Porque o que as pessoas querem é coisa mastigada e pronta, ninguém quer pensar. Né? A Juliana está fazendo uma pergunta. Pai, é como a criação da ideia no nosso lar, por exemplo? É exatamente isso. Você cria uma ideia, você cria todo um sistema de ideia em cima de um pensamento, de uma ideia, e põe aqui, coloca aquilo. Quem aceitar, aceitou, o problema de cada um. Né? A gente tem, mais ou menos como aquela história do Lázaro e do rico, do mal rico, lá, que os dois morrem ao mesmo tempo e vão para o céu. Chega no céu, o mal rico pede que alguém vá avisar, depois de um monte de conversa lá, e vá avisar os irmãos dele a respeito de tudo que ele encontrou. Olha, seus irmãos têm o Evangelho de Jesus. Né? A mesma coisa. Nós temos toda uma estrutura filosófica, né, a respeito do assunto da doutrina espírita e o livro dos Espíritos. Aqui está contido todos os princípios básicos. Nós vamos ver, se eu não me engano, no item 26 da introdução, né, que os Espíritos estão por toda parte, nos acotovelando. O que significa estar acotovelando? Diferente do que vocês estão separados do outro. Só vocês dois que estão juntos aí. Vocês podem dizer que estão se acotovelando, no sentido de estarem próximos um do outro. Né? E o que significa estar nos acotovelando? Significa estar bem próximo, bem junto. Mais ou menos quando você está num grupo de 100, 150, 200 pessoas, onde cabe 100, onde cabe 50. Hã? Pegar o metrô aquele da Zona Leste, lá, Corinthians de Itaquera. Mais ou menos aqui. Aí você pega na introdução do livro, que é a base da doutrina dos Espíritos, que os Espíritos estão por toda parte, nos acotovelando
Depois você cria um sistema de ideias, onde os espíritos vão para determinados locais, localizados e circunscritos, é querer aceitar uma ideia imposta, não é? Não faz parte daquilo que foi ditado pelos espíritos superiores. Na realidade não tem como interpretar, né? Porque a doutrina espírita ela não é ambígua, ela não dá razão para interpretações. Ela é direta, ela é objetiva. Não, eu sei, mas... Né? Não tem como interpretar de maneira diferente. Através das palavras de Jesus, muitos não fazem esse esquema de ideia, também impõem como se fosse verdade. Na realidade, as palavras de Jesus foram completamente deturpadas. Tá? O Evangelho. A base da Bíblia, quer dizer, né? Baseado na Bíblia, eles desenvolvem esse esquema. Ah, sim, claro. É que você pega, na realidade, quando você já leu. Você vê várias interpretações. Depois do conhecimento espírita, você já leu a Bíblia outra vez? Não. Então, dá um tempinho, acaba de estudar o livro dos Espíritos, depois pega a Bíblia desde o começo. Sabe? Aí você tem, o que a gente tem que fazer? Contextualizar. Você tem que ter uma noção de como viviam aquele povo, em que situação eles viviam, em que condições eles viviam, qual era a situação dentro da sociedade, qual é a classe social a que aquele povo pertencia. Você tem que contextualizar para saber que aquele texto ele tinha uma razão de ser para a época, não para a nossa época. Não é? Mas o que fizeram os religiosos? Pegaram os textos e subverteram os valores dos textos. Olha, está acontecendo isso com a doutrina espírita. Eu estava na praia, agora no início desse ano, eu tenho no meu celular o livro dos Espíritos, que baixei da internet. Agora nem na internet tem mais, viu? Suprimiram, agora se você quiser você tem que pagar. É um aplicativo que você baixa no Android, mas não tem mais. A gente não consegue baixar mais, só pagar. Então, eu tenho lá, baixei, estava na praia, falei, vou dar uma olhada, vou ler alguma coisa. Caiu na questão 238. Abre na questão 238 aí, por favor. Abre, só para a gente lembrar desse fato. Até mostrei para ela depois, questão 238. 233, 236. Está aqui, 238. Não é 238 não, acho que é 138 então. Espera aí. Você lembra lá? E pensar da opinião dos que consideram a alma dos princípios da vida material? Não, espera aí, deixa eu ver aqui. Meu Deus, eu tinha certeza que era 238. Eu vou procurar e depois eu vou trazer para vocês com toda certeza, com toda razão. O texto está completamente desnaturado. Eu tinha o livro, a Yara estava com o livro na bolsa, eu estava com o texto aberto no meu celular, nós pegamos o livro e comparamos. Completamente desnaturado. É isso que fizeram com a Bíblia e com o Evangelho de Jesus. Desnaturaram o texto. Completamente desnaturado. Então, se você pegar, por exemplo, às vezes cada uma letra muda tanta coisa. Uma vírgula muda tudo. Assim? Né? Se você pegar, analisando as traduções bíblicas de um autor espírita, ele estuda cada texto em separado, mas ele estudou o hebraico, o aramaico e o grego, para poder saber o valor de cada texto. Ele vai num templo judaico e pede para examinar as escrituras no texto original, que era em hebraico. Eles falavam em aramaico, mas a língua, o que era usado para escrever o texto era hebraico. Depois foi traduzido para o grego, do hebraico para o grego. Né?
Você está completamente desnaturado, completamente desfigurado os textos. Do texto original, completamente desfigurado. Dá outra conotação. Dá outra conotação completamente diferente. Então, mas eles falam que Kardec não falou tudo. E que André Luiz veio completar o que Kardec falou. Então, para quem não estuda a obra espírita, é perfeitamente aceitável essa afirmação. Não é? Perfeitamente aceitável. Agora, depois que você estuda a obra espírita, fica claro que não ficou nada vago nem por ser escrito. Nada. O que eles tratam não resiste à menor análise. Não resiste absolutamente à menor análise. São sistemas de ideias, né, que são impostas de tal maneira que você consiga desvirtuar o objetivo principal da obra. Eles chegam a falar o que está faltando? Assim, chegam a falar que Kardec não escreveu porque faltou escrever. Eu acredito que aconteceu com a Bíblia também, com certeza, porque... Não, na realidade aconteceu com o Evangelho de Jesus em relação à Igreja Católica. A Igreja Católica tinha interesses a serem defendidos, especialmente quanto aos dogmas, né? E eles desnaturaram o texto por conta disso. Já havia essa predisposição devido ao interesse também. Na realidade, o catolicismo não é o cristianismo. O catolicismo não tem nada a ver com o cristianismo. O catolicismo é uma adaptação do cristianismo a interesses políticos, econômicos e sociais. É uma adaptação. Eles pegaram o texto e adaptaram. E todas as religiões derivadas do cristianismo, pegam os pentecostais, os neopentecostais, os reformistas, né? Os reformadores, todos eles derivados, têm o texto de certa forma desfigurado, salvo algumas raras e honrosas exceções. O catolicismo praticado na Rússia, como é que é o nome deles? Esqueci o nome deles agora. Que é mais conservador? Eles são conservadores. Eles são conservadores. Não admitem determinadas coisas que o catolicismo admite. Então, eles buscam mais a pureza do Evangelho. Tá? Salvo essas exceções, algumas exceções, todo o resto está desnaturado, desfigurado por interesses econômicos, políticos e sociais. Eles têm e o que estão fazendo com o Espiritismo? Como você não consegue desvirtuar para ganhar dinheiro, você desvirtua para desbancar o interesse principal do Espiritismo, que é libertar as pessoas pelo pensamento. As pessoas continuam prisioneiras pelo pensamento de certa maneira de pensar. O Espiritismo já tem o catolicismo veio com essas ideias, Espíritos ligados à Igreja Católica. Lá, fecha aquela porta também, está abafado aqui. Está quente. Pelo amor de Deus, fecha essa porta. Tem sim, desde o começo, viu? Nós vamos pegar provavelmente o primeiro oportunidade que a gente tiver, refazer o estudo que a gente fez aqui na casa, e fica claro isso. A intervenção dos espíritos ligados à Igreja Católica, de espíritos que tentaram desde o começo subverter o valor da ideia, né, e conseguiram, porque se infiltraram na instituição considerada a instituição mãe do espiritismo no Brasil, que é a Federação Espírita Brasileira, considerada, porque ninguém tem importância para ser representante do espiritismo em lugar nenhum do mundo, viu? Tá? Outro dia eu falei isso aqui, é verdadeiro. Essa casa não tem valor nenhum, ou muito pouco valor. Se essa casa deixar de existir, o espiritismo não deixa de existir nunca. Vai continuar existindo sempre. Ela existe há 12 anos, não é de porcaria, 12 anos. Uma criança que nasceu outro dia está com 12 anos, daqui a pouco está com 24, 48 e morre, e o tempo é muito rápido, passa muito rapidamente, e não tem o menor significado. E nenhuma instituição tem um significado maior do que as ideias que são contidas aqui. Não é? Mas fica claro, por quê? Porque o homem, ele é um ser institucionalizado. Não é assim? Nós somos naturalmente institucionalizados. Nós somos ligados às instituições desde o início da nossa vida, não é assim? A escola não é uma instituição? Não é? A escola é uma instituição. E ali tem uma hierarquia a ser seguida. Não é? O aluno tem uma hierarquia a ser seguida e tudo mais, uma norma, disciplina.
Não é? Depois nós saímos da escola, acabamos os nossos cursos, voltamos a ficar ligados na instituição da empresa na qual trabalhamos. Assim, a própria família é uma instituição, não é? E tudo mais. Então nós somos ligados à instituição. Quando você fala assim, Federação Espírita Brasileira, federação, o próprio nome já diz, é aquela que tem um caráter federativo, ou seja, reúne todos os estados da Federação Brasileira. Ou seja, a ideia que dá é de que todos os estados, indistintamente, estão ligados àquela instituição. Então daí você fala, pô, peraí, isso é importante. Tem uma importância imensa, tem uma importância enorme. Se aquela instituição, que é considerada a instituição mais importante pela nossa cabeça federativa, diz que uma coisa é assim, opa, quem sou eu para desdizer? Aí o cara pega essa coisinha aqui na mão, estuda, ele desdiz tudo. Ele fala assim, ó, peraí, pô, isso é malandragem. Tem alguma malandragem por trás disso. Você explica kardecista, evangélico. Kardecista e evangélico. A Juliana diz assim, o que foi trazido dos estudos feitos por Kardec é extremamente completo. Quem estuda sabe que não há lacuna. É verdade mesmo. Vamos lá, vamos seguir. Nós estamos aonde mesmo? Quem lembra? Em quarto lugar, o próprio Kardec. Quarto lugar? Já leu, né? Esse livro embaixo. Esse livro é o convênio dos seus ensinamentos. Meu Deus, eu não estou me achando aqui. Não estou me achando. Filosofia Espírita. Filosofia Espírita, tudo bem, estou aqui. Agora, por quinto parágrafo dos planos. Em quarto lugar, né? Achei aqui. Este livro é o compêndio de seus ensinamentos. Compêndio é reunião, né? Reunião dos ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. É aqui que a gente está. Né? Eu só ressaltei isto, porque para vocês terem, é claro que vocês sabem, mas para vocês reafirmarem cada vez mais o valor deste livro e de beber neste livro todas as informações que a gente precisa sobre doutrina espírita. Não é necessário nenhum outro livro. Não é necessário. Embora todos, de um modo geral, tenham o direito legítimo de dar a sua opinião, de emitir a sua opinião e tudo mais, mas a autoridade para falar de espiritismo é isso aqui. Fora disso aqui, ninguém tem autoridade para falar de espiritismo. Pode emitir opinião, né? Mas que cada um tenha a honestidade, a honradez de dizer, esta opinião é minha e não é espírita. É minha opinião. Porque todos nós temos o direito mesmo, somos livres pensadores, nós temos esse direito legítimo, né? Então, o livro, ele não sofre nenhum prejuízo do espírito de sistema. Kardec tomou um imenso cuidado com isso. Como você vê, abre aspas, estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos desse sistema, fecha aspas, e não criar uma escola filosófica, o que implicaria toda uma rigidez, uma rígida sistematização. Esse propósito vem ao encontro do pensamento dos filósofos modernos, como vemos, por exemplo, em Ernest Cassirer, que em sua antropologia filosófica, referindo-se à inconveniência dos sistemas, diz: cada teoria se converte no leito do proposto em que os fatos empíricos são obrigados a se acomodar a um padrão pré-concebido. Na realidade, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o filósofo, quando ele cria um sistema de ideias, ele é obrigado a atrelar aquele sistema de ideias a uma coisa desconhecida, a um pensamento desconhecido, porque ele cria um sistema, e o sistema tranca, fecha. Você fica trancado, fechado num sistema de ideias, você não pode sair daquilo. Enquanto que a filosofia espírita é o contrário, ela é aberta
totalmente oposto disso. Kardec teve esse cuidado e os espíritos superiores tiveram esse cuidado. Kardec, quando vai lançar o livro dos espíritos, ele já estava pronto há muito tempo com as duas meninas de 14 e 15 anos. A primeira gama de informação que ele recebe já estava pronto, mas o que ele fez? Revisou todo o texto e pediu a outros médios que lhe ajudassem, etc., a revisar todo o texto. No que sentido? Não entendi o que você falou. Ela é aberta no sentido de não ter o pensamento fechado. E no sentido de ensinar abertamente o seu conhecimento. O sentido não é, o pensamento espírita, ele não é fechado no sistema de ideias. São verdades. Não estou dizendo que a verdade muda por conta disso. O que muda é libertar o homem para que ele possa pensar livremente e não ficar ligado a um sistema de ideias fechado. Porque um sistema de ideias fechado não permite você pensar e adquirir pelo pensamento e entender aquilo que está sendo ensinado. Porque está fechado no sistema de ideias. É assim. Do ponto de vista da pessoa ser uma outra coisa? Não, eu não estou falando aqui que é permitido você interpretar. Não é isso, não é disso que eu estou falando. Não é disso. É que um sistema filosófico, ele pega um conhecimento que não existe, cria um sistema de ideias e se fecha dentro daquele sistema de ideias. Não é permitido sair daquele sistema de ideias. Ele não é dogmático. Hã? Ele não é dogmático. O espiritismo não, mas a filosofia é. Ela cria uma espécie de dogma. O sistema de ideias É dogmático. Ele cria um sistema de ideias, uma espécie de dogma. Fora daquela. Fica atrelado aquilo. Você fica fechado aqui. Fica fechado. Entendeu? O que não é o caso do espiritismo. O espiritismo é aberto. Ele não criou um sistema de ideias em cima daquilo. Ele demonstra a verdade, coloca para você a verdade, mas deixa você livre para aceitar aquela verdade, pura e simplesmente. Livre, liberto, pensamento é livre. O que fizeram, você pega, por exemplo, o sistema que criou a Federação Espírita Brasileira, fechado. Você pega um sistema completamente fechado. Você tem lá um anjo, guardião do Brasil, que toma conta de todo mundo, toma conta do Brasil inteiro, Ismael, né? Um só rebanho para um só pastor. Aí você pega a própria instituição em si, que diz que não aceita nenhuma ideia de fora e que dita para todas as outras regiões aquilo que ela pensa sobre o Espiritismo. Tanto que ela pega numa apostila, ela mistura André Luiz, Emmanuel, Kardec, um monte de ideias que não tem conexão nenhuma uma com a outra. E enfia aquilo goela abaixo para as pessoas. Enquanto que o que ela deveria indicar é: estude e leiam o Livro dos Espíritos. E dar o suporte necessário para os centros espíritas, mandando em cada centro espírita gente que conhecesse isso profundamente e que ensinasse as pessoas a entender isso com qualidade. E não pegar a apostila que ela escreve, sabe-se lá quem escreve, com que intenção, que não é das melhores. Quando você faz uma apostila, você coloca na apostila aquilo que você quer colocar. Nós temos uma apostila aqui na casa, que dá ao iniciante, que é justamente um sistema de ideias criado pela casa para demonstrar por que nós estudamos apenas as obras básicas. É um sistema de ideias que demonstra qual o valor de nós estudarmos somente as obras básicas. Mas é um sistema de ideias. Porque atrela a ideia numa condição. Embora o propósito seja bom, útil, construtivo, mas ele atrela, ele mostra para a pessoa por que nós devemos estudar somente as obras básicas. Então toda vez que você escreve uma apostila, você põe na apostila aquilo que você acha que deve. Enquanto que aqui, não. Aqui não está colocado aquilo que Kardec pensava. Ao contrário, aqui está colocado de maneira honesta e justa o pensamento dos espíritos.
e não o pensamento de Kardec. Ficou claro para você, Ian? Não senti firmeza no seu balançar a cabeça, não. Vamos lá. Eu vou ler de novo, ó. Quem sabe agora dá para entender melhor. Como você vê, lá, voltando no parágrafo acima, estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional livre dos prejuízos do espírito desse sistema. Dá para entender melhor agora? Há um prejuízo toda vez que você tranca, fecha o pensamento, há um prejuízo, porque você tranca o pensamento e não liberta. É o contrário do que fazem, não é tenta, não, do que fazem os espíritos. Os espíritos, eles vêm, o espírito da verdade, ele vem para libertar o homem do sistema de ideias. O que é a religião? Não é um sistema de ideias? Porque ela diz assim para você, bom, casamento é uma como é que eles chamam casamento? De sacramento. É um dos sacramentos da igreja, não é? Ele é indissolúvel. Não é isso que eles falam? Está lá. Mas eu sei que por 10 salários mínimos a própria igreja católica desfaz qualquer casamento. Então eu pergunto para vocês, é ou não é um sistema de ideias? E quanta gente não vive uma vida inteira atormentada, porque acha que vai para o inferno, porque a igreja diz que é indissolúvel, e ela já está com o saco cheio do cara, ele já está com o saco cheio dela e não pode fazer o casamento. Ou porque não tem 10 salários mínimos. Ou porque não tem dinheiro para pagar. Não, mas pouca gente sabe disso, né? Pouca gente sabe disso. Eu não sabia. Pouca gente sabe disso. Eu estou falando pouca gente, poucos católicos sabem. Poucos católicos. Nós falamos isso para uma católica perto de casa. A nossa mulher pulava dessa altura e perguntou para uma que manda na igreja lá, ela falou, é verdade mesmo. Obrigado por dizer que era verdade. É para não ficar espalhando. É para não espalhar. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o prejuízo do sistema de ideias está exatamente nisso. Quando você liberta a pessoa, ela não precisa viver de maneira marginal, vamos dizer assim, do ponto de vista moral. Mas quando você liberta a pessoa e a pessoa tem consciência de como ela deve usar a sua liberdade, ela se torna uma pessoa duplamente positiva e forte. Porque ela age com liberdade e com responsabilidade, né? Mas desligada do sistema de ideias, ou seja, desligada da religião. Olha o que é o principal. No casamento. Olha o que eles falam no casamento. Que é o principal, desligado do sistema de ideias. Eu cuido da minha moral. Eu sou suficiente para conversar com Deus. Eu sei me representar diante dele, não preciso de ninguém. Você destrói aquilo que tu ganha para buscar. O mais interessante é que ele abre o campo das possibilidades. Então ele diz que é possível algumas coisas acontecerem e ele não define que aquilo é a verdade absoluta. Ele dá aquilo como relativo, ou seja, ele quebra o que as outras dizem como ser absoluto. A verdade é essa e ponto final. Exatamente ao contrário das religiões. É o contrário. É isso, ponto. Então, ou você aceita aquilo, embora... Ou então você vai para o inferno. Não, ou você está atormentado. Ou então você vai para o inferno. Que a religião diz é isso. Ou você aceita a imposição, ou você está condenado irremediavelmente ao inferno. Depois eles andaram criando lá, fizeram meio de campo com o pessoal, criaram purgatório e tal, porque alguns deram um pouco mais, vamos criar um purgatório. Imposição, é constrangimento, viu? Você constrangeu o cara através da imposição, né? Toda vez que o cara fica fragilizado, o bolso fica aberto. É muito fácil você conduzir o cara. Então vamos ver novamente. Como você vê, estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema, e não criar uma nova escola filosófica, o que implicaria toda uma rígida sistematização. Entendeu, Iago? Se você cria uma escola filosófica nova, você tem que criar um sistema de pensamento, um sistema de ideias. É como se ele elitizasse
Elitizar aquilo que não era para ser elitizado. Não era para ser elitizado. Na verdade, Entendeu? Tem que ser aberto e exotérico. E não esotérico. Esotérico é fechado. Exotérico é aberto. É como, por exemplo, ensinava o filósofo grego, o Sócrates, aos seus discípulos, de maneira exotérica, aberta, de pé no chão, embaixo de árvore. E foi condenado à morte por conta disso. Curso sistematizado do Espiritismo. É o nome da apostila. É isso aí, curso sistematizado. Então você cria um sistema, não é isso? Então eles que criaram o sistema da Exatamente. É de desconfiar ou não? Eu pergunto para Quando você. você fala em curso sistematizado, você está conduzindo a ideia. Conduz a ideia. Exatamente. Esse é o objetivo da religião. Esse é o objetivo da religião. Conduzir a ideia. Fazer pensar. Aprisionar pela ideia, pelo pensamento. Acrisolar o pensamento de tal maneira que você não pense. Não é para pensar mesmo. É para você aceitar que acabou. E fim de papo. Esse propósito veio ao contrário do pensamento dos filósofos modernos. Ele está dando um exemplo aqui. Como vemos, por exemplo, em Ernest Casimir, que em o nome do livro, Antropologia Filosófica, referindo-se às inconveniências dos sistemas, que em diz, cada teoria se converte num leito de Procusto, em que os fatos empíricos, e empírico é tudo aquilo que não existe conhecimento a respeito, tá? São obrigados a se acomodar a um padrão pré-concebido. Tudo que é empírico carece do que carece? Pesquisa, investigação. Você não pode sistematizar uma coisa, um padrão pré-concebido com uma coisa que você não conhece. Entende? Mas Scherer, por sua vez, comenta: dispomos de uma antropologia científica ou filosófica ou uma teologia que se ignoram entre si. Kardec esquivou-se precisamente a isso, tanto mais que o espírito desse sistema seria a própria negação dos objetivos da doutrina. O que é empírico mesmo? É algo desconhecido, ou que se faz sem conhecimento. Quanto ao problema da linguagem técnica, não devemos esquecer de que o livro se destinava ao grande público e não apenas aos especialistas. Podemos lembrar, a propósito, o exemplo de Descartes, que escreveu o seu discurso do método em francês, quando o latim era a língua oficial da filosofia, porque desejava dar-lhe maior divulgação. Mesmo que Kardec fosse um filósofo especializado, a linguagem técnica não serviria aos seus propósitos nesta obra. Vamos acabar esse pedacinho aqui? Quanto ao método didático, não seria este o primeiro livro de filosofia a dele se socorrer. Podemos lembrar, por exemplo, a Ética de Spinoza. Kardec inicia este livro com a definição de Deus, como Spinoza naquele. E se não segue a forma geométrica de exposição, por meio de definições, axiomas, proposições, escórios, segue, entretanto, a forma lógica, através de perguntas e respostas intercaladas, de comentários e explicações. Há, aliás, curiosas similaridades de estrutura, de exposição, de ligações históricas e de princípios entre esses dois livros, reclamando estudo mais aprofundado. Como há entre o que se pode chamar a Revolução Cartesiana e o Espiritismo, a começar pelos famosos sonhos de Descartes e a sua convicção de haver sido inspirado pelo Espírito da Verdade. Tem pouca coisa para a gente estudar esse Espiritismo, não? O cara vai atrás de... Faça meu favor. Ivone Castelano, num breve, falho, às vezes gritantemente injusto, mas em parte simpático estudo da doutrina, referindo-se ao Livro dos Espíritos, mostra que o sistema é completo e compreende uma metafísica inteiramente repleta de considerações físicas ou genéticas e uma moral. Numa análise mais séria, a autora teria visto que a estrutura é mais complexa do que supôs.
O livro começa pela metafísica, passando depois à cosmologia, à psicologia, aos problemas propriamente espíritas da origem e natureza do espírito e suas ligações com o corpo, bem como aos da vida após a morte, para chegar com as leis morais, a sociologia e a ética, e concluir no livro 4 com as considerações de ordem teológica sobre as penas e gozos futuros e a intervenção de Deus na vida humana. Todo um vasto sistema sem as exigências opressoras e os prejuízos do espírito desse sistema. Mais uma vez ele repete. Numa estrutura livre e dinâmica em que os problemas são postos em debate. Lembrando-nos dos primórdios do cristianismo, podemos dizer que o espiritismo tem sobre ele uma vantagem no tocante ao problema filosófico. A simplicidade do livro dos Espíritos não chega ao ponto de nos obrigar a adaptar sistemas antigos aos nossos princípios, como aconteceu com Santo Agostinho e São Tomás em relação a Platão e Aristóteles, para a criação da chamada filosofia cristã. O Espiritismo já tem o seu próprio sistema na forma ideal, que o futuro consagrará e cujas vantagens vimos acima. Por outro lado, é curioso notar que o Livro dos Espíritos se enquadra numa das formas clássicas e mais fecundamente livres da tradição filosófica, o diálogo. Preste atenção nesta frase que é importante. Preste atenção. Por outro lado, é curioso notar que o Livro dos Espíritos se enquadra numa das formas clássicas e mais fecundamente livres da tradição filosófica, o diálogo, ou seja, perguntas e respostas. Por tudo isso, vê-se que Kardec, sem ser o que se pode chamar um filósofo profissional, tinha muita razão ao afirmar no capítulo 4 da conclusão, referente ao Espiritismo, abre aspas, sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Sabia pouco ele, não? Vou marcar aqui a Dialética Espírita, 17/2/2014, para a gente retomar na próxima. Não precisa reinventar a roda, né? Não precisa. Acontece o seguinte, Kardec, ele deu uma grande sacada. Ele falou, eu estou dentro da verdade. Verdade não precisa ser reescrita, nem manipulada. A verdade é verdade. Tanto que a todos os detratores do Espiritismo, a todos aqueles que queriam detratar a doutrina espírita, ele respondia só uma coisa: eu reservo ao futuro o verdadeiro julgamento. Se o Espiritismo for uma mentira, não vai resistir, mas se for uma verdade, sobreviverá. Nós já estamos há mais de 160 anos, ou quase 160 anos, essa doutrina é escrita, e cada vez a gente percebe que ela é mais verdadeira, que ela é mais fecunda em tudo aquilo que ela ensina. Todos concordam? E ela traz aquilo que falta para o mundo. Como? E ela traz aquilo que falta para o mundo, que é o diálogo. Exatamente. Ele traz aquilo que falta para o mundo num diálogo que transmite verdade, que esclarece, que orienta, que abre os horizontes do homem. Esse é o objetivo da doutrina. Ela não podia estar atrelada ao sistema de ideias. Porque o sistema de ideias, se você pegar dois filósofos discutindo filosofia, você não entende patavina do que eles estão conversando, ou você não consegue acompanhar o raciocínio. Porque a ideia de muitos filósofos é fazer com que a filosofia não chegue ao vulgo, ao povo. Então, elitiza. Você coloca a coisa, você nivela por cima. Entendeu? Enquanto que Kardec teve a grande sacada de colocar as verdades, fazer com que elas fossem abertas e de fácil entendimento a todos, de um modo geral. Essa foi a grande sacada dele, essa foi a grande inteligência que Kardec teve a respeito daquilo que ele estava recebendo. É uma missão, senhor. Hã? Foi uma missão. Não, sem dúvida. Alguém tem dúvida aqui que era o Espírito Superior? Não dá para duvidar, né, gente? Não, e depois colocar todas essas vertentes de conhecimento, né? Que é filosofia, antropologia, sociologia, tudo dentro de um livro só. Você praticamente está estudando quantas. Na realidade, quem traz esse conhecimento
são os espíritos superiores. Aí seria, Né? na verdade, Nossa. o seu como pronto para ele. Na realidade não é tudo pronto não, ao contrário, porque eles dão respostas diferentes em outros grupos. É interessante isso. E Kardec faz a pergunta, escuta, por que em outros grupos os mesmos espíritos dão respostas diferentes? Ele fala assim, olha, porque a luz, para quem ainda está na obscuridade, pode cegar. Isso é o entendimento das pessoas. Entendeu? Então, é conforme o entendimento, conforme a capacidade de compreensão. Então, Kardec, ele tem um grande papel nesse sentido, que é o de conduzir inteligentemente as perguntas para que as respostas tivessem o mesmo teor. Respostas inteligentes. É a mesma coisa que você pegar um carro com 800 cavalos de força, moderníssimo, ultramoderno, com controle de tração, um monte de coisa, e dá na mão do cara que não sabe dirigir. Aí você pega um piloto de Fórmula 1 e dá um carro desse na mão dele, vai fazer o bicho cantar, vai fazer o bicho falar alto. Entendeu? É a mesma coisa, a comparação é muito similar. Aí você pega espírito superior, perguntando para espírito superior e entendendo que ele devia conduzir a pergunta de tal maneira, entendeu? Você obtém respostas de qualidade. E Kardec sempre fez questão do seguinte: na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não era aceito em hipótese nenhuma nos trabalhos da sociedade qualquer pessoa. A pessoa tem que ser indicada no mínimo por 2 ou 3 pessoas, e ela era aceita em uma reunião privada para saber se ela podia ser aceita ou não, devido ao problema da hegemonia de pensamento. Porque isso interfere diretamente na qualidade dos espíritos presentes na reunião. Entendeu? Ele sabia de tudo isso, quer dizer, ele deu qualidade à coisa. Ele, com certeza, que deu essa qualidade. Esse é o grande trabalho de Kardec. Não veio pronto não, viu? Ao contrário. Teve um trabalho, foram 14 anos muito trabalhados. Essa pergunta necessária dele é porque era um espírito elevado também, né? Inteligência, ele com, se eu não me engano, com 10 anos, eu não lembro bem agora, mas com 10 anos o Pestalozzi saía do Instituto de Verdun, 14, né? E deixava ele dando aula para os menores. Quer dizer, e eles, o Pestalozzi só é o pai da pedagogia moderna, só. Né? Vamos fazer a nossa prece, gente? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso Mestre. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte infinita de paz, de amor, de justiça, bondade e misericórdia, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos para discutir as questões propostas nessa noite. Queremos humildemente solicitar bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida e, sobretudo, orientá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Agradecer e pedir sempre a presença dos nossos bons espíritos, dos nossos espíritos guias, do nosso diretor espiritual e de sua equipe, aos nossos encontros de estudo, a fim de que, com a ajuda deles, possamos nós assimilar, apreender os conhecimentos aqui estudados, a fim de melhorar a nossa vida moral. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite. E que assim seja.